No vídeo que veremos a seguir, apresentamos os resultados de um questionário aplicado aos alunos do nosso agrupamento de escolas de São Mário Correia, que visou perceber alguns aspectos que podem estar na origem de problemas que afetam o seu bem-estar, entre eles, alguns relacionados com a nutrição. O questionário foi anónimo e apenas pretendia detectar a realidade escolar que temos, podendo depois servir como alerta para a população em geral e para que as entidades competentes possam agir em conformidade. Dos cerca de 450 alunos inquiridos, na sua grande maioria numa faixa etária entre os 12 e os 14 anos, e em que se apurou um grande equilíbrio entre o número de rapazes e raparigas, vamos apenas destacar os dados que mereceram alguma, para não dizer bastante, reflexão e preocupação. Ok, então Zé, faz lá a pergunta 4. 4? Sim, as outras não são muito relevantes. Ok, então pergunta 4. Faz algum desporto num clube ou com amigos fora da escola? Como podemos verificar, cerca de 36% dos alunos não têm outra atividade física para além da educação física, o que comprova a importância desta disciplina para prevenir, identificar e controlar questões relacionadas com o bem-estar físico e emocional, nomeadamente no controle do peso e nas habilidades psicossociais adquiridas nas experiências de grupo e equipa. A grande questão que fica é, será suficiente? Tendo em conta que os alunos têm somente 3 tempos de 50 minutos distribuídos semanalmente em 2 dias e que num desses dias têm apenas um tempo, sendo que normalmente chegam à aula 5 a 10 minutos depois do toque de entrada, têm de sair cerca de 5 minutos antes do toque de saída para tomarem banho e contando ainda com os tempos gastos, com as instruções que nunca são menos de 5 minutos, sobram cerca de 30 minutos de aula efetiva. E no outro dia tem 2 tempos, o que nos dá 100 minutos. O que, retirando as mesmas rotinas do primeiro, nos dá uma aula de 80 minutos, o que é ótimo. Ou seja, de tempo semanal conseguimos apenas um tempo efetivo de 110 minutos, o que distribuído pela semana daria cerca de 15 minutos diários. E para piorar as coisas, são apenas 2 sessões semanais, o que perde quase completamente os efeitos físicos de cada sessão. Dizendo de outra forma, em termos de estímulo cardiovascular e muscular, é residual. Poderíamos recorrer ainda à excelente oferta que o agrupamento tem em termos de desporto escolar. No entanto, a participação dos alunos nessas sessões é bastante reduzida. Porquê? Por muitas razões que dariam outro colóquio e para aqui agora não interessa. Parece que estes resultados ficam aquém do que seria ideal. E para consubstanciar esta afirmação, vamos recorrer aos maiores especialistas da matéria que ajudaram a fundamentar o aconselhamento da Organização Mundial de Saúde, que diz o seguinte, no que concerne a crianças e adolescentes: uma média diária de 60 minutos de atividade física de moderada a vigorosa intensidade, sendo que a maior parte dessa atividade deve ser aeróbica e devem ser incorporadas em pelo menos 3 dias da semana com atividades que fortaleçam os músculos e ossos. Ainda assim, este aconselhamento pressupõe a contabilização de toda a atividade física para além das aulas de educação física. Ok, assim sendo, vamos agora ver as rotinas de deslocação para a escola. Pergunta 8, Zé. Ok, então como é que vais para a escola? Nestes resultados, temos um bom número de cerca de 50% de alunos que se deslocam a pé para a escola, o que é ótimo. Mas temos outros tantos que vêm de transportes e logo nem aí se pode acrescentar mais um pouco de tempo de atividade física aeróbica moderada. Ou seja, teremos um grupo de 50% que não beneficia dessa atividade. Mas fiquemos em média com mais 10 minutos diários daqueles que vêm a pé para a escola e apuramos que são cerca de 70,5 que demoram menos de 15 minutos. E se demoram menos de 15 minutos, podem demorar 2 ou 3. Na melhor das hipóteses, com este estímulo, 50% dos nossos alunos teriam 22 minutos diários de atividade física, que é o somatório entre a aula de educação física e a deslocação para a escola. E já agora, como toda a atividade física conta, faz lá a pergunta desta, Zé. Como passas os tempos livres na escola? Felizmente que os dados aqui são bastante interessantes. Quase 70% passa os seus tempos livres na escola de forma dinâmica. No entanto, ainda temos cerca de 30% que passa o tempo livre no telemóvel. Surge então outra pergunta. E que tempos livres têm os alunos na escola? Sabemos que, na sua grande maioria, os alunos estão apenas num dos turnos na escola e que cada turno tem cerca de 3 intervalos. Vamos ao exemplo da manhã.
das 9h40 às 9h55, das 10h45 às 10h55 e das 11h45 às 11h50. Ou seja, cerca de 30 minutos de tempo livre por turno. Temos 30 minutos de tempo livre diário, o que feitas as contas dão mais 21 minutos diários, pois temos de dividir esse tempo por 7 dias da semana. E isto na melhor das hipóteses. Contas feitas, 15 minutos de educação física, mais 7 minutos de deslocação, mais 21 minutos de tempos livres, dariam cerca de 43 minutos diários, na melhor das hipóteses. E para cerca de 70% dos alunos, ficando os restantes com um registro muito menor. Teremos de considerar que pelo menos 30% têm uma vida muito sedentária, o que vai de encontro aos cerca de 36% dos alunos que não fazem qualquer atividade física. E, na pior das hipóteses, com apenas 15 minutos diários, que correspondem às aulas de educação física. Se considerarmos os tempos de pausas letivas, de realização de provas e feriados, teremos alunos que passarão semanas sem qualquer estímulo físico. Ok? Mas ainda falta outro turno quando não estão na escola. Então o que é que fazem os nossos alunos quando não estão na escola? Quantas horas por dia passas sentado a ver televisão, ao telemóvel ou ao computador? E aqui estamos. Neste gráfico detectamos um dado muito preocupante. Cerca de 85% dos nossos alunos estão mais de 2 horas por dia sentados ao telemóvel, no computador ou a ver televisão, e 17% estão 5 ou mais horas nessa postura. Embora não tenhamos dados suficientes, podemos conjecturar que os que passam mais tempo nos ecrãs são precisamente os que não fazem nenhuma outra atividade física fora da escola. A somar a estas horas, teremos de contabilizar as 5 horas que em média passam diariamente na sala de aula. Nas suas cerca de 16 horas de atividade diária, se dormirem 8, teremos 17% dos alunos a passarem mais de 10 horas sentados no seu dia normal de escola. Mas sabemos que são mais. A essas horas, teremos de adicionar o tempo passado nas refeições, cerca de 1 hora, e nos tempos livres escolares, que cerca de 27% dos alunos passam ao telemóvel. Concluiremos então que, no mínimo, cerca de 17% dos alunos passa cerca de 12 horas em inércia. Se recuarmos umas décadas atrás, até ao tempo dos seus avós, nenhuma criança passaria mais de 7 horas dessa forma. 7, 5 ou até menos. O que nos dizem os especialistas da Organização Mundial de Saúde é que em crianças e adolescentes, quanto maiores forem as quantidades de comportamento sedentário, maiores serão os desfechos negativos para a saúde, tais como o aumento da adiposidade, a diminuição da saúde cardiovascular, a menor aptidão emocional, redução das competências interpessoais, redução da duração do sono, entre outras. Sabemos também que cerca de 5 milhões de mortes prematuras por ano poderiam ser evitadas com uma maior atividade física. Estaremos a entrar então no campo da responsabilização de todos os responsáveis pela educação dos nossos alunos e filhos. O mais perverso nestes dados é que os nossos jovens têm consciência do que se está a passar. À pergunta de gostarias de perder mais peso? 50% responde afirmativamente, o que denota a sua consciência de que, de facto, não estão saudáveis ou que deveriam estar mais saudáveis. Resta então saber o que os impede de se movimentarem para que tal se processe. Quer queiramos, quer não, a questão do peso é uma referência social. Existem tabelas que nos associam ou não a quem está saudável ou quem está num patamar de risco, uma vez que, cada vez mais, cresce a noção da relação que existe entre a saúde e o bem-estar com o próprio peso. E os nossos jovens sabem disso tudo. Com bastante frequência, são avaliados e julgados pelos colegas e, silenciosamente, vão guardando essas dicas. Alguns com muita paciência. E mais do que isso, eles já sabem o que devem fazer. Reparem na pergunta: gostarias de fazer mais desporto? De facto, os nossos alunos sentem e sabem que deveriam fazer mais atividade física, cerca de 48%. No entanto, deparam-se com encarregados de educação sem tempo, sem condições financeiras e com a sua preguiça. E outros sentem que já fazem o suficiente na escola, mas já vimos que é insuficiente. Parece que temos aqui situações bastante complicadas e mesmo dramáticas. Aquilo que podemos confirmar como professores é que estes dados ficam aquém da realidade que vemos na escola. A situação pós-pandémica é mais complicada do que parece e alguns alunos sentem-se encurralados. E isso vamos ver já de seguida. Pergunta 13. Gostarias de dormir melhor? Reparem.
cerca de 54% dos nossos alunos não dormem bem. 54%. E agora reparem na pergunta 14. Gostarias de te sentir mais calmo e mais feliz? É impressionante. Temos cerca de 46% de alunos que inferimos que não se sentem felizes, sendo que 33% afirma que por vezes se sente ansioso. No entanto, teremos ainda de considerar mais 12% que se sente sozinho, ou que tem poucos amigos ou estão pouco tempo com os pais. E para complicar tudo isto, obtivemos outros dados nutricionais que podem complicar alguns casos. A minha função de professor de Educação Física tem-me colocado em situações muito difíceis. Quando temos de socorrer alguns alunos devido a hipoglicémias e outros sintomas de falta de rendimento físico, percebemos que aquela criança ou não tomou o pequeno almoço ou tem outro problema mais complicado. E fomos então confirmar esse dado. Reparem, à pergunta o que comes ao pequeno almoço, cerca de 17% diz que não toma o pequeno almoço. Teremos muitos casos de extrema necessidade que não têm mesmo o que comer ao pequeno almoço, como ainda este ano detetei nas minhas turmas. Nos outros dados nutricionais reparamos que, aparentemente, as coisas não estão muito complicadas. Na pergunta, nos dias de semana onde é que almoças, 71% dos alunos vão almoçar a casa, 23% almoçam no refeitório e 3% levam uma marmita de casa. O que prefaz um excelente resultado de cerca de 97% que à partida teriam condições para terem uma refeição equilibrada. No entanto, sabemos que dessa percentagem que vão para casa, muitos são os que cozinham para si próprios e que preparam refeições de micro-ondas, tal como pizzas, nuggets e outros. Mas não nos podemos alargar nestas afirmações, pois não obtivemos dados suficientes. O que sabemos, e sim, é que quando lhes perguntamos o que é que ao almoço costumam comer, 33,6% dos alunos só comem o prato principal, 31,6% não come a sopa, 6% não come fruta e somente 28,3% é que ao almoço come a sopa e a fruta. Isto remete-nos para a falta de hábitos alimentares que incluem os vegetais e fruta, muitas vezes optam por gelados, doces e outras sobremesas mais atrativas. E ao jantar, o cenário é idêntico, cerca de 4% não costuma jantar, falta-nos apurar as razões para tal, admitindo aqui questões de extrema necessidade, e é o que temos aqui nos resultados. A questão de pensar e ajudar as pessoas a pensar, no fundo, é ensinar as pessoas a tomar as rédeas da sua vida, fazer com que as pessoas saibam concretamente o que fazer e fazê-lo, porque senão as coisas não funcionam só porque são apresentadas ou que são propostas. E, no fundo, aquilo que temos que pensar é, de facto, ser mais ativos, é termos uma nutrição consciente e sermos mais disciplinados. Estamos a entrar aqui numa tríade de intervenção social importantíssima, que é, de facto, a educação física e a nutrição, que intervém mais na prevenção, mas não só, e temos a psicologia e a medicina que vai justamente intervir onde nós falhamos, no fundo, na prevenção. A questão é mais complicada do que isso. No fundo, o que nós estamos aqui a tentar fazer é ajudar as pessoas a serem mais saudáveis, é essa a nossa função, e a serem mais felizes. Mas o que se passa hoje em dia é que algo está a falhar, e nós sentimos isso. De formas muito brutas, vemos desacompanhamento, desorientação e confusão. A nossa vida, neste momento, está um pouco baralhada. Temos fantasmas que nos rodeiam por todo o planeta, desde as guerras, desde o clima, desde múltiplas questões que nos estão a afetar. E, muitas vezes, desorientados, andamos à procura de compensação e satisfação. E, muitas vezes, incorremos em disparates alimentares. Pouco e pouco, fomos adotando rotinas e atividades pouco saudáveis. Há aqui alguém que gosta de, à noite, chegar, em vez de ir fazer uma caminhada, sentar-se no sofá ver uma série da Netflix? Não precisa responder. Mas, de facto, todos estamos a passar um pouco por isto. Vou aqui falar de algo que se chama nutrição mental. Muitas vezes não se trata só de comer no prato e fazer atividade física. Muito provavelmente precisamos de mais recursos e ferramentas para, de facto, sermos mais saudáveis. Porque senão ficamos apenas nos conselhos, nas tentativas, mas há algo mais por trás, há algo mais profundo que está a falhar, que é saber nutrir a mente.
O nosso contexto externo, neste momento, está muito complicado. Se formos abrir o telejornal ou os noticiários, em 10 notícias, 8, 9 são de desgraça, de desesperança, de medo, de atrocidades. E, de facto, se formos para outras alternativas, vemos aqueles programas e publicidades que pouco têm, e é assim que nós muitas vezes estamos a ser nutridos. Procuramos essencialmente programas que nos distraem também, mas muitas vezes estamos a incorrer num erro terrível. Estamos a ganhar gorduras mentais. E essas gorduras mentais fazem-nos estar mais confusos e desorientados. Por isso, uma das coisas que nos deviam ensinar era, através daquilo que nos apresenta, dos estímulos externos, sabermos recolher cá para dentro de nós, aquilo que é substancial, é edificante, que nos faz bem. Porque muitas vezes sentimos encurralados, nós queremos emagrecer, eu sei que tenho de ser mais saudável, mas não tenho vontade, não me apetece. Agora o que eu quero é descansar e posso fazer. Não tenho paciência, deixo para amanhã, faço depois. E isto é muito mais grave, muitas vezes, do que a própria alimentação que temos. Se não conseguirmos dar esse salto, se não conseguirmos ter ferramentas para nutrir a nossa mente para algo de facto substancial, andamos a vida toda a tentar e passamos a vida toda a não conseguir. Por isso, seria importante que conseguíssemos ter uma sociedade emocionalmente menos esfomeada, porque há fome emocional e essa fome é mais complicada. Felizmente, com o nosso agrupamento, eu vou falar de 2 damas que temos lá, foi implementado na escola a Academia de Líderes do Mundo. Quer dizer, eu sou o que tu és, ou tornar-se pessoa. 3 pontos fundamentais que ensinamos aos jovens: a ética do cuidado, a necessidade de cuidar de tudo, de todos, de nós próprios e dos outros. Liderança servidora, estarmos nesta sociedade com o intuito de servir, mas de liderar e dar o exemplo. E construir pontes, eliminar cada vez mais as diferenças e tudo aquilo que nos separa. A outra coisa, a Escola de Paz entrou na escola, no nosso agrupamento, antes do Covid. Funcionámos na EB23 do Porto Alto, mas depois chegou o Covid e nós tivemos que ficar confinados também, mas ainda assim, diariamente, desde há 3 anos, gratuitamente, que prestamos esse serviço. Estamos a pensar, eventualmente, ligarmos ao projeto Ubuntu, Escola de Paz e Ubuntu, para dar aos nossos jovens também experiências meditativas. E atualmente, às segundas e quartas-feiras, ainda não fazemos. O que lá damos, essencialmente, são conteúdos de facto de nutrição mental positiva, ensinar as pessoas a pensar que, de facto, aquilo que pensamos transforma-nos naquilo que somos. E muitas vezes fomos ensinados a pensar de forma errada. Mas eu penso assim, sou como sou. Às vezes não é bem assim. Às vezes bastam umas dicas, basta um pequeno trabalho e começamos a pensar de forma diferente. E não são só meditações. O objetivo, então, é nutrir-nos mentalmente e positivamente, porque, com uma mente forte e saudável, todas as propostas que nos vão apresentar de atividade física, de nutrição, de alimentação, seja do que for, nós encaramos-las de outra forma. Começamos a ter uma mente que diz: é agora, é aqui, é já. E vou começar aqui porque o depois não existe. Existe o já, e é aqui que eu vivo, neste presente, que é um presente, e então é aqui que pôr os pés e agir já. E se o conseguíssemos fazer, se calhar não seríamos tão arrastados para outras consequências.